Estamos de volta. O assunto de hoje é plano de negócios para síndicos. Você que perdeu o primeiro bloco, assista, que tem informações valiosas para você. Vanessa, a gente terminou o primeiro bloco falando sobre autoavaliação para partir para uma autopromoção, para o marketing pessoal. Queria que você falasse um pouco sobre essa linha tênue de como se divulgar, de como se promover de maneira assertiva. Olha, primeiro ponto, para o síndico se colocar no mercado, ele tem que conhecer os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Fazer uma análise SWOT. Exatamente, tem que fazer uma análise, por quê? Porque ele vai vender as competências dele para a massa condominial. Então, eu vou vender as minhas competências. O que é que eu sou bom? Vou promover essas partes de qualidade. O que eu não sou tão bom? Vou melhorar essas partes. Perfeito. Então, o primeiro ponto é se conhecer. O segundo ponto é não maximizar as qualidades ao ponto de se vender de forma negativa, o famoso propaganda enganosa. Sim. Que é o que eu vejo muito no mercado hoje. Dura pouco, né? Dura pouco, né? A mentira tem perna curta, o caminho não é longo para essas pessoas. Mas então tem que pensar nisso em primeiro lugar. Hoje, a internet, ela está sendo o melhor meio de divulgação para qualquer profissional da área de síndicos profissionais e outras também. Eu sempre falo que o boca a boca, você avisar as pessoas é o principal ponto. Antes da internet, você tinha um trabalho maior, né? Porque você tinha que encontrar seus amigos, encontrar algumas pessoas. Agora, com a internet, você consegue fazer isso de maneira massificada. Exatamente. Quem não é visto, não é lembrado, né? Então, as redes sociais hoje é o canal fundamental para que seja visto, seja lembrado, seja reconhecido. E o que colocar nas redes sociais? Olha, informações idôneas, as suas competências. O que é que o condomínio ele quer hoje? Ele quer qualidade, segurança, ele quer um profissional que pense como se ele fosse um morador. Então, o síndico, ele, embora seja profissional e muitas vezes não more, porque tem síndicos profissionais que moram nos empreendimentos, ele tem que pensar, ele tem que ter a cabeça do morador. O que o morador ele quer? O que ele deseja? Então, ele tem que agregar as necessidades com as competências que ele tem. E ele quer um profissional que passe confiança e um profissional que esteja qualificado. Olha, é o mínimo. Hoje é uma obrigação, né? Honestidade é obrigação, faz parte dos valores. A transparência também deveria ser, fazer parte dos valores, é uma obrigação também. Eu sempre sugiro que esse síndico, que ele coloque nas redes sociais os cursos que ele faz, Sim. as formações que ele tem, porque você está mostrando o tempo todo, reforçando de Exatamente. maneira honesta e sincera, que você está buscando se aprimorar na profissão. Exatamente. Olha, eu, por exemplo, eu fiz site, investi em comunicação visual, contratei uma agência de publicidade para fazer esse trabalho, porque eu não tenho essa expertise, então eu busco parceiros com as expertises que me faltam, isso é importante, estar sempre rodeada de parceiros bons, honestos. Então, eu divulgo a minha marca como? Fiz um logo, eu tenho a minha imagem pessoal, então eu invisto na minha imagem pessoal, não vendo aquilo que efetivamente eu não vou entregar. Você falou aqui fora do ar que recusa muitos condomínios. Recuso. Olha, eu tenho recusado muitos condomínios. Por quê? Isso faz parte do seu plano de negócio. Faz parte do meu plano de não negócios. Não se enquadrou, melhor não pegar. Exatamente. Porque ou eu não vou conseguir atender as expectativas do meu cliente, desse cliente particular, ou esse cliente particular vai atrapalhar o atendimento aos demais. Exatamente. Olha, hoje eu faço o seguinte, quando eu já percebo que tipo de condomínio que estão atrás do meu serviço, eu já nego, eu já falo assim, olha, não faz parte, não foi isso que eu planejei, esse condomínio não atende a minha expectativa, não é o que eu quero. Então eu já recuso ali. Eu não marco uma reunião com o conselho sem antes fazer um filtro sobre aquele condomínio, né? Hoje você está numa cidade de São Paulo cheia de trânsito, para você chegar de um lugar para outro demora muito, então eu levo isso em consideração, eu levo em consideração também a minha qualidade de vida. Então, eu levo em consideração a qualidade de vida dos condôminos, de que forma eficiente eu vou prestar o serviço e a minha qualidade de vida também, porque eu não posso estar estressada para cuidar de condomínio, para estar cuidando de vidas, da vida das pessoas. Então, isso é levado em consideração. Um outro ponto, quando eu falo de novo, voltando ao início do primeiro bloco, que eu falo, olha, você vai estudar o segmento, você vai verificar sua concorrência, seu público-alvo, a viabilidade do negócio. A viabilidade do negócio é você verificar se você vai atender de forma eficiente aquele condomínio. Deixa eu interromper mais uma vez. Então, chegou um condomínio te procurando, obviamente que você pode ter interesse, mas você vai também escolher, né, o Exatamente, condomínio. hoje eu escolho. E aí verificar se aquele condomínio
primeiro, como eu te falei, se você vai conseguir atendê-lo, né, com as suas especificações, e segundo, como ele vai ser impactado no seu plano de negócio. Então, exatamente. Eu não sei se você faz isso, é uma pergunta, mas tentar fazer um cálculo médio de tempo gasto com aquele condomínio dentro do seu horário de trabalho que você tem para Sim, hoje eu levo tudo isso em consideração. Não tem hoje como você se lançar como síndico no mercado se você não fizer isso. Não basta simplesmente fechar um contrato com o condomínio e depois não atender as expectativas do conselho, as expectativas dos condôminos. Então, eu levo em consideração o tempo, gasto, as visitas que efetivamente aquele condomínio vai demandar, as necessidades do condomínio, eu escolho um raio de atuação. E aí, você falou, deixa eu voltar antes do raio de atuação, você falou essas partes para ver a viabilidade. E é isso que você analisa para dar o seu preço? Também, isso também é levado em consideração. Hoje os síndicos, eles levam 3 pilares para poder fazer a sua análise de preço, né? Porque hoje é uma análise de preço. E não existe uma tabela, Não, né? não existe uma tabela, mas existem alguns nortes. Primeiro, o tempo de experiência desse síndico. Quanto tempo ele já atua no mercado? Isso é importante. E deixa eu fazer num gancho. Eu sempre conto a história do profissional que a fábrica parou de funcionar, ninguém sabia o que fazer, e aí veio um profissional, chamaram um especialista, e ele apertou um parafuso e voltou a luz na fábrica, a fábrica voltou a funcionar. Aí perguntaram o preço dele, ele falou que custava $1 milhão. E aí perguntaram para ele, mas vai cobrar $1 milhão por um parafuso? Ele falou, não, pelo histórico, pelo estudo que eu tenho, pela minha experiência, para saber qual o parafuso certo para ser apertado. A mesma coisa para médico. Tem médicos que cobram um valor, tem médicos que cobram outro. E eu sempre falo que o síndico é o consultor. Exatamente. Né? Então a experiência dele conta para... Você não vai entregar a carteira financeira do seu condomínio para uma pessoa que não tem qualificação nenhuma, não tem base. E assim, hoje tem muitos síndicos recém-formados. É como o direito, né? Sim. Quando você é advogado recém-formado, você cobra um valor, né? A tabela básica da OAB. Quando você já é um advogado com mais tempo, mais de 10, 14 anos, como eu hoje atuo, você cobra um outro valor. A expertise é outra, a prática é outra, o conhecimento ele é outro, né? Mas eu te interrompi. Então, essa parte da experiência, você falou que tinham 3 pilares. Esse é o primeiro. Tem síndicos que já têm uma tabela pré-estabelecida, levando em consideração o público-alvo, o tempo de carreira, não é? Sim. E o faturamento daquele condomínio, a receita daquele condomínio. Tem aqueles síndicos que cobram salários mínimos. Então, hoje, de 2 a 3 salários mínimos, um condomínio vai até de 40 unidades que não tem uma área comum muito grande, uma quadra, uma piscininha, não dá trabalho nenhum. E tem aqueles síndicos que cobram um percentual sobre a taxa ordinária, né, a receita do condomínio, que acaba sendo de 5% num condomínio que tem uma receita de 60 mil. É uma base. Deixa eu dar uma opinião e ouvir a sua resposta. Eu sempre falo que alguns pontos são importantes. Eu não acho que, por exemplo, o valor financeiro que o condomínio arrecada é um fator primordial. Eu acredito que, primeiro, o espaço do condomínio. Então, se o condomínio tem 3 piscinas, 4 quadras, isso vai te dar um trabalho muito maior. Isso interfere no preço. As obras... Se o condomínio está em obras ou não, se o condomínio é zero ou não, porque o zero dá mais trabalho do que o condomínio que já está andando. Dá muito mais, a inadimplência é altíssima. Número de moradores, porque isso vai te gerar mais atendimento. Com certeza. Atendimento é tempo. Exatamente. E tem um outro ponto que eu acho que é crucial, é o tempo que eles querem que você dê plantão. Aí muda muito, Muda tudo, porque assim, eu falei de atendimento personalizado. Ok, mas isso não significa que eu tenha que ter horas a mais dentro daquele condomínio, porque o síndico, se você for pensar bem na responsabilidade que ele tem, ele está 24 horas ligado no condomínio. Se der uma emergência de madrugada, ele vai ser acionado. Ele pode até não comparecer naquele momento, mas ele vai ser acionado e vai ser comunicado, não é? Então, assim, ele já está ligado ao condomínio 24 horas pela sua responsabilidade legal. Agora, isso não significa que ele tenha que estar 24 horas fisicamente no condomínio. Lógico. Então, ele vai atender condôminos fora do horário de visita, ele vai estar disponível para receber e-mails destes condôminos, da administradora, dos prestadores de serviço. Mais uma vez te interrompendo. Tem que estar dentro do seu planejamento. Tem que estar dentro do planejamento. Como que você vai atender essa demanda? Então, por exemplo, você tem um condomínio que você pode administrar com 500 unidades, são 1.500 moradores aproximadamente, como que eu vou atender? Então, o grupo gestor eu vou atender
pelo meu telefone celular. Estou dando um exemplo, Sim. né? Os moradores eu vou atender via telefone fixo, horário comercial ou por e-mail. E-mail do administrador, hoje tem vários canais. Plano de contingência, Sim, né? hoje o síndico ele tem que pensar exatamente de que forma que eu vou atender satisfatoriamente aquele condômino. Né? Vai ser através de e-mail, vou marcar bate-papos com os condôminos. Eu, por exemplo, eu adoro ter contato com os condôminos. Então, vira e mexe, eu marco um bate-papo. Vamos tratar do problema da segurança. Eu quero ouvir opinião. Mais uma vez, interrompendo, isso faz parte do seu plano de negócio. Faz parte do meu plano de negócio. Isso chama relacionamento com o cliente. Exatamente. Tem que ter o pós-venda que a gente fala, Sim. ele tem que existir até o término do negócio. É interessante, e por isso que você está aqui hoje, essa visão que você tem de que ser síndica, sou eu, Vanessa, no caso você, obviamente, que sou síndica, não, mas eu sou agente de relacionamento, eu sou gerente financeiro, eu sou gerente de marketing, e eu tenho que ter isso planejado ponto a ponto. Exatamente. Hoje, quando o condômino me liga, eu sei tudo o que está acontecendo. Ai, olha, eu reclamei de barulho, você já sabe se a advertência foi mandada? Claro, a advertência já foi mandada, ela só ainda não foi assinada. Nossa, tá bom, obrigada. Sistema. Exatamente. Você tem um sistema, você usa da administradora, como que funciona? Eu uso a administradora, eu tenho ótimos zeladores, eu trabalho com ótimos zeladores, gerentes prediais. Né? Se não tiver uma boa equipe também não funciona. Eu brinco, mas é uma verdade que a peça, a habilidade, a competência mais importante do síndico é o zelador. Exatamente, o braço direito. Quem faz acontecer no dia a dia é ele. Eu falo que é o casamento perfeito. Quando o síndico ele tem um bom zelador ou um bom gerente predial, ele está nas nuvens, né? E quando não tem, ele é incompetente. Exatamente. A coisa não acontece. Porque ainda tem aquela ideia dos condôminos de que o síndico, ele também é zelador. E ele não é zelador, ele é um gestor, não é? E assim, eu sempre já coloco inclusive nos meus contratos. Eu, Vanessa, gestora, atuo neste condomínio, desde que esteja também bem equiparada, com uma boa administradora, uma administradora idônea, porque também se não for boa a gente acaba trocando e troca. Sim. E um bom gerente predial, ou zelador. Por quê? Porque se eu não tiver bem embasada com relação a essas pessoas, não vai funcionar a gestão. Independentemente de ser um síndico único ou de uma equipe de síndicos, né? Exatamente. Independentemente disso, eu tenho que ter uma equipe que funcione. Vanessa, para finalizar, o nosso papo acabou sendo envolvente, já estamos terminando o programa. A sua visão do futuro do segmento com síndicos profissionais? Olha, minha visão é muito promissora, tem mercado para todo mundo que tenha capacidade, organização, que saiba qual é a visão do negócio e realmente queira atingir o seu público-alvo sem pensar somente nos seus interesses particulares. Então, Perfeito. Isso é muito importante. Então, tem mercado para todo mundo. Perfeito. Isso é importante. Eu vou chamar um quadro e depois eu volto para as suas considerações finais. O quadro é o Aplicando Advertência. A advertência hoje vai para você, síndico, que busca entrar no mercado de síndicos profissionais e não tem uma visão como uma empresa, não tem um plano de negócios. Não importa que você é um autônomo, que você está sozinho na ação de síndico. Você precisa pensar como um planejamento. Qual vai ser seu planejamento de marketing? Qual vai ser seu planejamento administrativo? Qual vai ser seu planejamento financeiro? Entre outros. Quem não sabe para onde vai, muitas vezes chega aonde não quer chegar. Então, planeje. Obviamente que durante o percurso você vai analisar o seu planejamento e vai corrigir algumas direções com um novo planejamento. Mas é essencial que você o faça e que você faça a curto e a médio e a longo prazo. Porque ninguém tem sucesso de hoje para amanhã. O sucesso demora um pouco para chegar, mas quando ele chega planejado, ele chega sustentado. Vanessa, muito obrigado pela participação, sempre rica, e você já está intimada a voltar outras vezes. Obrigada, Ricardo. Eu que agradeço. Para mim, sempre uma grande satisfação passar um pouco do meu conhecimento como síndica, como condômina, como ser humano Sim. que necessita de atenção, como os condôminos querem atenção, e se ele tem um síndico profissional que realmente atenda essas necessidades, ele já está fazendo uma grande diferença na vida das pessoas. Eu agradeço e vamos em frente, Vamos em frente. Muito obrigado. Obrigada. E você que está em casa, semana que vem, mais um programa com informações valiosas para a sua gestão. Até semana que vem.